Eu sou Alessandro Costa e nós vamos falar sobre direito eleitoral. No começo do mês de junho desse ano, de 2019, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, encaminhou ao presidente da Câmara dos Deputados um relatório desenvolvido por um grupo de trabalho criado especificamente para identificar arestas legislativas a serem aparadas por meio de normas que deixem o processo eleitoral mais seguro, ágil e também transparente. Esse relatório, entregue à Câmara, iniciou a corrida contra o tempo para que as necessárias atualizações, que são legislativas, se deem a tempo de valerem para o pleito de 2020. Isso porque, de acordo com o artigo 16 da nossa Constituição, a lei que alterar o processo eleitoral vai até entrar em vigor na data da sua publicação, mas não se aplicará às eleições que ocorram até um ano da data de sua vigência. Esse é o célebre e conhecido princípio da anterioridade da lei eleitoral. Na proposta entregue pelo TSE, a menção à implementação no Brasil, já para as eleições de 2020, do voto distrital misto em lista fechada. Você sabe o que é isso? Bom, para entender o que isso significa, vamos ter que falar um pouco sobre sistemas eleitorais. Primeiro vamos falar dos sistemas majoritários. Esses são os sistemas onde são eleitos os candidatos com mais votos e em que não são considerados os votos dos partidos políticos. Hoje o modelo já é adotado no Brasil na escolha de presidente, governador, prefeito e também senador. Vence a eleição quem tem mais votos. Já para os demais cargos, ou seja, para o preenchimento das assembleias legislativas, Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados, existem diversos outros sistemas que são adotados mundo afora. Eu vou citar aqui para vocês alguns exemplos desses sistemas. Primeiro, sistema proporcional. Esse sistema tende a dar mais peso aos partidos, já que a composição das casas legislativas é definida por fórmulas que levam em conta tanto o peso das legendas quanto das coligações partidárias. É por isso que numa eleição é preciso, antes de qualquer coisa, se calcular o chamado quociente eleitoral, que nada mais é do que o número dos votos válidos, dado numa eleição, que vai ser dividido pelo número de cadeiras em disputa. É dessa conta que se retira o número de votos que uma agremiação precisa para eleger um candidato. Os modelos proporcionais mais conhecidos são voto em lista aberta, que atualmente é o que está em vigor no Brasil, na eleição das casas legislativas, exceto o Senado. Esse usa o sistema de voto majoritário, que a gente falou agora há pouco. Mas no sistema proporcional de lista aberta, as vagas são divididas conforme a votação dos partidos. E aí se considera tanto os votos nas legendas, quanto os votos dados aos candidatos. As cadeiras conquistadas pelos partidos são então distribuídas entre os seus candidatos mais votados. Assim, mesmo que não se consiga eleger seu candidato, o eleitor pode influenciar o resultado da eleição ao ajudar a eleger outro candidato do mesmo partido, por exemplo. Também é possível que os candidatos com muitos votos acabem ajudando a eleger colegas com poucos votos. Esse traço, apelidado de efeito tiririca, é uma referência ao desempenho do ex-palhaço nas eleições de deputado federal em 2010, 2014 e 2018. O voto proporcional em lista aberta só é adotado no Brasil e na Finlândia. Outro modelo é o voto em lista fechada. Nesse sistema, o eleitor vota no partido, que por sua vez define a ordem dos seus candidatos na lista partidária. Por isso é denominada lista fechada. As cadeiras são preenchidas conforme a votação de cada sigla e a ordem dos candidatos. Nesse sistema, os líderes partidários têm grande poder, pois definem a ordem dos candidatos, mas pode estimular também um maior debate interno nas siglas para a ordenação dessas listas. Por exemplo, a briga para entrar bem posicionado na lista do partido. Importante dizer que a lista fechada ela é de acesso ao eleitor antes do voto
Então não é fechada nesse sentido. É fechado no sentido em que o partido que elabora a lista. Já o modelo denominado voto distrital ou distrital puro, a disputa se dá em distritos eleitorais desenhados conforme o tamanho da população. Assim, cidades grandes podem ser divididas em vários distritos. Dependendo do modelo, os partidos poderiam lançar um ou mais candidatos em cada distrito e se elegeriam os mais votados em cada localidade. Esse modelo dá grande poder às lideranças partidárias, pois são elas as responsáveis por definir quem serão os candidatos de cada distrito. O sistema forçaria os partidos a lançar candidatos populares em regiões específicas e a direcionar suas campanhas para questões locais. Já os candidatos que representam as minorias e têm eleitores dispersos por várias localidades vão ter muito mais dificuldade para se eleger nesse sistema. Ou seja, nesse sistema os grupos partidários minoritários perdem poder. Esse modelo é adotado no Paquistão, no Reino Unido, na Índia, no Canadá e até mesmo nos Estados Unidos. O modelo chamado distritão. Imaginando que esse sistema figurasse no Brasil, cada estado seria um grande distrito nas eleições para deputado estadual e federal. E cada município seria um distrito nas disputas para vereadores. Um evidente problema desse modelo é que ele reduziria a renovação na política, já que uma vez que os votos dos partidos deixariam de contar, as legendas tenderiam a lançar menos candidatos e a privilegiar os mais conhecidos, ou seja, aqueles que têm mais chances de vitória, exatamente porque são mais conhecidos. Além disso, as campanhas focariam mais os políticos como indivíduos do que membros de um partido, enfraquecendo assim essas instituições. Por outro lado, o modelo pode se apresentar como uma solução para um problema muito grande causado pela proibição das doações de pessoas jurídicas, ainda em 2015, pelo STF. Com menos candidatos em disputa, os escolhidos não teriam que dividir recursos de campanha muito escassos com tantos competidores. Sabe onde é adotado esse sistema? No Afeganistão e na Jordânia, por exemplo. Por fim, no sistema do voto distrital misto, há uma mescla do voto majoritário e do voto proporcional. Nele, os eleitores lançam 2 votos, um para candidatos específicos em seus distritos e outro para uma legenda. O modelo estimula que candidatos cultivem vínculos em áreas territoriais específicas, ao mesmo tempo em que dá peso relevante aos partidos. O sistema garante ainda que, caso o eleitor não consiga eleger o seu representante no distrito, ele ainda possa ao menos influenciar a distribuição das cadeiras com voto de legenda. É, portanto, meio proporcional, meio distrital. Do ponto de vista dos partidos, o sistema vai exigir que eles se empenhem tanto para constituir uma imagem institucional forte e com credibilidade, quanto também em lançar candidatos fortes nos distritos. Ele é adotado na Alemanha, na Nova Zelândia, no México, na Itália e na Hungria. Bom, falamos bastante sobre sistemas eleitorais. Eu te convido para assistir outros vídeos e, quem sabe, assinar o nosso canal para receber notícias sobre reforma eleitoral, que vem por aí, e também sobre o processo eleitoral de 2020, no ano que vem. Visite também o nosso site, que está passando aqui embaixo. Nele você vai encontrar várias informações sobre cursos, seminários, palestras e tudo sobre direito eleitoral. Um grande abraço e até a próxima.